Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Nairo Shoa e hoje eu quero trazer um tema falando sobre relacionamentos. O que é relacionamento? Relacionamento é comunicação, é interesses em comum, relacionamento é reciprocidade, relacionamentos de amizade, de namoro, profissional, conjugal, familiar. Relacionamento faz parte da nossa vida, assim como o ar que a gente respira. Mesmo que você seja uma pessoa extremamente introspectiva, em algum momento você vai precisar se relacionar com alguém. Em algum momento você vai participar, nem que seja de uma transação. O que é isso, Naira? É algo que você faz que não vai durar muito tempo. Você vai trabalhar para aquela pessoa vai lhe pagar e acabou. Simples assim. Mas de alguma forma, ali tem um relacionamento. E a gente vive hoje nos relacionamentos meio que miojo, né? A gente mal conhece a pessoa e já tem ali uma certa intimidade. Ali o nome já dá assim que é afinidade. Poucas vezes a gente consegue ter aquela afinidade, aquela pessoa que você olha e diz assim, meu Deus, como é que eu vivi a minha vida antes de ter essa amizade, antes de ter esse rapaz, antes de ter essa moça, antes de ter esse filho na minha vida? A pessoa nem lembra como era a vida antes daquela pessoa chegar. E o que é mais importante é que os relacionamentos eles precisam de uma manutenção importantíssima, chamada comunicação. A comunicação ela é o pilar de qualquer tipo de relacionamento. Só que alguns tipos de comunicação interferem se aquele relacionamento vai durar muito tempo ou se ele não vai durar quase nada. Sabe aquelas amizades que precisam de altíssima manutenção? Você trabalha, você estuda, você treina, você empreende, você tem casa, tem família para cuidar, mas você lembrou daquela amiga. Eu vou mandar aqui um oi para fulana e quando você manda mensagem, a primeira coisa que você recebe é: lembrou que eu tô viva? Dá vontade, né, de não ligar mais pra pessoa? Tipo assim, toda vida é isso. Toda vida ela vai dizer que eu esqueci dela, que eu só tenho outras amigas, mal sabe ela que é o que eu tenho para hoje. São amigas que você tem ali porque você não tem outro lugar para ir. Você tem que trabalhar, então são as amigas de trabalho que tem mais facilidade de ver no dia a dia. E aí a pessoa se incomoda porque você postou uma foto com as amigas do trabalho e sente ciúme disso. Acontece com você? Ou você é essa amiga que fica cobrando das outras atenção? Vamos olhar com um olhar mais carinhoso para essa dependência emocional? Para essa carência emocional que se instala na vida do ser humano e que ele precisa de toda a atenção do mundo e parece que não é o suficiente. Aquele relacionamento que você se contém com pouco. Sabe, eu não tô afim, aquele rapaz que não tá mais afim da moça, mas sempre que bate a carência ele manda mensagem pra ela, mas ela gosta dele. E aí o que ela faz? Ela se submete. Por quê? Por conta da carência. E a carência ela não é relacionamento, ela é abuso. Por que a carência é abuso? Porque ela nos coloca em situações que a gente repugna. E aí vem o sentimento de culpa que faz a gente querer sair daquela sensação, mas a gente não consegue. Você se sente, ou já se sentiu assim, refém de um relacionamento, porque ele supre a sua necessidade de atenção? E o quanto que isso é perigoso? O quanto que isso lhe vulnerabiliza de uma forma extremamente negativa? Existem relacionamentos também que são de baixíssima manutenção. É aquela amizade que você não precisa estar falando sempre, você passa às vezes um ano sem falar com a pessoa, e quando você fala com ela parece que, você acabou de ver ela em algum lugar. Aqueles relacionamentos amorosos também, que o casal não passa o dia mandando mensagem um pro outro, nem ligando um pro outro, porém, eles sabem que tá tudo bem, que tá tudo certo. Quando chega a noite, que os dois chegam do trabalho, tem carinho, tem amor, tem conversa, tem papo gostoso. Só que eles não têm aquela necessidade de estar o tempo todo mandando mensagem. O que para alguns é um absurdo, porque o tempo todo tem que estar mensagem. Onde é que você tá, o que você fez, onde é que estava. Pessoas de baixa manutenção é o que há de melhor nessa vida, não é não? Por que eu tô trazendo esse assunto? Porque eu quero fazer você refletir sobre que tipo de pessoa você tem sido na sua vida. Uma pessoa de baixa ou de muita manutenção? Aquela pessoa que você é aquela pessoa que as pessoas podem chegar a você e você vai acolher, você vai amar, você vai cuidar, você vai dar tudo que você precisa para aquela pessoa e você não vai cobrar nada em troca. Ou você é aquela pessoa que faz tudo isso, mas um dia que aquela amiga não responder a mensagem, você já vai levar pro coração, já vai levar aquilo como se ela tivesse lhe traído, como se ela tivesse pessoas mais importantes do que você. Como é enxergar essas coisas? Como é entender isso e saber que isso precisa ser melhorado? Por que eu quero falar sobre isso de uma forma aqui na internet?
É tão íntimo, Naira, falar sobre isso. Eu não vou conseguir nem colocar aí nos comentários o que eu queria falar pra você. Eu queria marcar uma consulta com você e falar sobre isso, porque eu sou dependente emocionalmente do meu pai, porque eu não consigo pensar em casar, porque aí eu vou pensar que eu tô abandonando minha família. Quando você, por exemplo, abandona a si mesmo em prol dos relacionamentos. Quantos relacionamentos você já não perdeu porque você tá refém de um relacionamento familiar? Conheço pessoas que nunca casaram, porque na cabecinha delas, se ela casasse, ela estaria abandonando o pai, estaria abandonando a mãe. Eu conheço irmãs mais velhas que nem chegaram a sair de casa, porque ela pensou, eu preciso cuidar dos meus irmãos. Eu preciso cuidar dos meus irmãos, porque os meus pais, eles não sabem. Sabe aquela pessoa que tomou toda a dor pra si? Ela abraçou aquela dor familiar e ela se colocou na posição de salvadora. Não dá trabalho de nada, não fica com ninguém, não bota boneco de nada. Ela é uma pessoa altamente pacífica. Mas não tem ninguém que olhe pra ela e diga assim, olha essa necessidade. Vamos cuidar dessa necessidade tua? Você tá precisando disso aqui. Ou você tá com ansiedade. Vamos dar uma maneirada. Porque geralmente essas pessoas que assumem esse papel nos relacionamentos, elas acabam vivendo em crise de ansiedade. Elas acabam vivendo, olhando cada vez menos para as suas necessidades e olhando para a dos outros. Até ponto de se esquecer. E esse tipo de relacionamento consigo mesmo é um relacionamento tóxico. Quando você negligencia suas próprias necessidades. Então eu te convido nesse vídeo a ter esse olhar mais profundo. O que você quer com você mesmo. A gente sempre dá o melhor para os de fora, né? Quando a gente recebe uma visita em casa, a gente arruma a casa, limpa banheiro, coloca as coisas no lugar, a gente não quer que a visita pense, a gente quer que a visita pense que a casa é o tempo todo arrumada. Então a gente sabe que não é. Mas quando se trata de nós mesmos, a gente não tem esse mesmo cuidado. A gente não arruma para nós mesmos, a gente não tem aquele aconchego com nós mesmos. E eu não tô falando de casa, eu tô falando do seu eu interior. Do seu eu que precisa ser cuidado, precisa de comunicação, precisa de coisas em comum. Como assim, Naira? Você acha que a vida é só pagar boleto? Você precisa tirar momentos para se comunicar com você mesmo. Seja através de uma pintura, seja através de uma terapia, seja através de um momento, só você, praia, sol e o mar e uma água de coco. Mas esse momento de solitude estratégica, ela é fundamental. Ela traz paz, ela traz refrigério, a sensação de bem-estar. Ela traz aquela sensação, eu estou fazendo por mim, o que ninguém mais pode fazer. Parece confuso, mas existem níveis de relacionamento. Tem pessoas que elas não conseguem se relacionar com elas mesmas. Eu já tive paciente que falou sobre não conseguir se escolher muitas vezes. Faz sentido pra você? Se você fosse montar um time e você visse você de fora, você, em que nível, em que momento você chamaria o seu eu para participar do seu time? Ele seria a primeira pessoa que você ia colocar? Ou ele seria o do banco do reserva? Existem várias pessoas que se colocam no banco do reserva. Coloca a amiga, coloca o parente, coloca o cônjuge, coloca os filhos, e ela tá sempre ali esperando. A qualquer momento eu entro em campo. Mas ela tá sempre priorizando outros relacionamentos. E despriorizando sempre o dela com ela mesma. Hoje eu te convido a se priorizar. Hoje eu te convido nesse vídeo a ter um relacionamento com você mesma. A criar hábitos de se relacionar com você. Até o processo é fundamental. Olhar com esse olhar de esperança, de carinho, de dar pra você aquilo que ninguém é capaz de dar. Quando a gente se torna adulto, tem uma coisa que é muito importante a gente pensar sobre isso. Nós somos responsáveis pela nossa vida, não é certo? Certo. No entanto, essa cobrança de querer dos pais aquilo que eles não deram, não tem como você cobrar mais. Então o que você vai fazer? Você tem a obrigação de dar aquilo que eles não conseguiram dar. Por exemplo, pais que não conseguiram dar esperança de um futuro melhor para você. Então é o seu dever trazer essa segurança para a sua vida. Gostou desse vídeo? Então já te convido a se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário e eu quero que você também vá lá no meu Instagram e seja meu seguidor lá, porque eu sempre estou postando coisa legal lá. E é isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!